Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Nessa aula de hoje, nós vamos ver cargas distribuídas triangulares e trapezoidais. Na aula passada, nós vimos cargas distribuídas retangulares, ou seja, aquelas cargas uniformes que elas têm o mesmo valor de fora a fora. Agora nós vamos ver cargas que variam o seu valor conforme a gente vai andando pelo nosso elemento estrutural. Já vamos entender isso melhor. Vamos iniciar então com o nosso exemplo número 1. No exemplo número 1, nós temos uma viga biapoiada e sobre ela nós temos uma carga triangular. Vocês conseguem perceber que se a gente fizer um desenho dela aqui, nós formamos um triângulo. Isso quer dizer que aqui na nossa primeira ponta da nossa carga, nós temos o valor de 0. E aqui no último valor, nós temos o valor de 70. Então, à medida que a gente vem avançando aqui, esse valor vai subindo até atingir os 70 newtons vezes metro. 70 newtons por metro, perdão. Dessa forma, nós iremos fazer um processo semelhante ao que nós já adotamos lá para as cargas triangulares. Nós iremos construir, então, um vetor equivalente a essa carga. E como é que nós fazemos isso? Vocês lembram que no retângulo, o primeiro passo para construir o vetor equivalente era redesenhar a nossa viga, aqui com os mesmos valores, e trocar a nossa carga por uma carga pontual. Nós faremos da mesma forma. Para trocar a carga triangular por uma carga pontual, nós precisamos de duas coisas. A primeira delas é calcular a área. E a segunda delas é calcular o ponto de aplicação dessa força. Vocês lembram que no retângulo era bem no centro do retângulo, pois esse é o seu centroide, o seu centro geométrico. No triângulo, esse centroide ele já é um pouco diferente, ou seja, ele não fica no meio do retângulo. A gente já vai ver como é que a gente calcula isso. Então, aqui, o centro geométrico, né, o centroide. O primeiro passo, então, é calcular a área desse triângulo. A área de qualquer triângulo retângulo é base vezes altura, dividido por 2. A base do nosso triângulo é 3, que é justamente aqui o comprimento do triângulo. A altura dele são 70 newton vezes metro, 70 newton por metro, perdão, novamente, dividido aqui por 2. Nesse caso aqui, agora é só resolver a continha para descobrir quanto é que é a área dele. Vai nos dar aqui 105. Isso significa que a nossa carga vai ser de 105 newtons. Já sabemos por qual vetor nós temos que trocar toda essa carga aqui. Agora, o que nós precisamos é saber aonde que nós vamos aplicá-la. Pois bem, quando nós temos o caso de um triângulo retângulo, isso é, um triângulo que tenha um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, o centro de gravidade dele fica a 1/3 do ângulo reto, ou seja, do cateto que tem um ângulo reto. Então, se a gente fosse redesenhar ele aqui, vamos redesenhar aqui. O centro de gravidade, o ponto de aplicação, fica a 1/3 de distância desse nosso cateto. É onde tem um ângulo reto. Então, é 1/3 da base, que é o nosso 3. Isso significa que se no total aqui nós temos 3, multiplicando isso por 1/3, nos dá igual a 1. Isso quer dizer que o ponto de aplicação dessa força é a 1 metro aqui do final da nossa carga. 1 metro. Se o ponto de aplicação vai ser a 1 metro, ou seja, nós vamos redesenhar a carga exatamente aqui nessa posição, com o valor que nós calculamos, que é o 105 newtons, isso significa que remanescente, ou seja, o que sobrou aqui nesse outro lado, são 2 metros. Justamente porque a soma total tem que dar 3. Então, na hora que nós formos redesenhar aqui, nós vamos aplicar essa nossa força de 105 a 1 metro do apoio aqui da direita, 105, e nós vamos colocar aqui. Daqui até aqui tem 1 metro, e daqui até aqui, o que sobrou tem 2 metros. Dessa forma, nós redesenhamos a nossa viga, modificamos a nossa carga por um vetor equivalente. E agora nós podemos continuar a resolução da nossa questão. Então, vamos ver. Nós temos aqui um apoio de primeiro gênero, né, a bolinha, e nós temos aqui um apoio de segundo gênero.
Então, nós temos aqui no segundo, que nós vamos chamar aqui de B, RBY e também RBX. Aqui no nosso ponto, que nós vamos chamar aqui de A, nós temos apenas a reação horizontal. Então, nós temos RAY. O processo agora é o mesmo processo que nós já aplicamos nas outras aulas. Nós vamos fazer o somatório de forças em X igual a zero. Nesse caso, não temos nenhuma força em X, então o nosso RBX igual a zero. O somatório de forças em Y é igual a zero. Então, vamos analisar todas as forças em Y que nós temos. Temos o RAY, o RBY, que são reações de apoio. E nós temos aqui o nosso 105 negativo. Então, 105. Tudo isso tem que ser igual a zero. Temos duas incógnitas, né? Não temos aqui mais uma equação. Vamos para o momento. Vamos fazer agora o momento em relação ao ponto A. Poderíamos escolher outro local, como vocês já sabem, da nossa viga, do nosso elemento estrutural, mas vamos aqui pelo nosso ponto A. Então, o primeiro passo, verificar o sentido de rotação aqui das nossas forças. O nosso 105 vai rodar aqui no sentido horário, né? Então, nós temos aqui negativo o nosso momento. Então, vai ser menos 105. Momento é sempre uma força vezes distância. Então, a distância até o ponto A, 2 metros, vezes 2. Nós temos também o RBY, que vai fazer aqui um giro, né? No sentido anti-horário. Então, vai ser positivo. Ou seja, mais RBY vezes a distância até o ponto A, 3 metros. Tudo isso é igual a zero. Agora, o que nós temos que fazer é passar aqui para o outro lado, né? RBY é igual aqui 210, 2 vezes 105, dividido por 3. Vamos ver aqui quanto é que dá essa continha. Nos deu aqui 70 newtons. Então, nós já temos aqui qual é a nossa reação B. Para fazer a nossa reação A, nós podemos usar aqui a nossa formulazinha que descobrimos, né? RAY mais RBY menos 105 igual a zero. Substituímos o 70 aqui no RBY, RAY mais 70 menos 105 igual a zero. RAY é igual, então, a 35 newtons. Perfeito, já descobrimos as duas reações de apoio em Y e também aqui em X, aqui em cima. Sendo assim, finalizamos a nossa questão. O que nós precisamos prestar sempre atenção é no ponto de aplicação da força. Então, identifiquem aonde está o ângulo de 90 graus, isso é muito importante, pois esse ângulo poderia, por exemplo, estar desse lado, né, caso a nossa carga fosse dessa forma. E é sempre do ângulo de 90 graus, 1/3 da base. Neste caso aqui, como nós temos 3 metros de base, foi a 1/3 aqui que deu 1 metro. Se nós tivéssemos aqui o valor, por exemplo, de 6 metros, nós iríamos fazer 1/3 vezes 6 e iria nos dar aqui o valor de 2 metros. Então, o ponto de aplicação seria 2 metros do ângulo de 90 graus. Sempre fazendo essa continha aqui para descobrir aonde é a aplicação.